Mais uma vez eu quero convidar os irmãos, assim como já foi feito, para lermos de maneira alternada. Eu lerei os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. Atos dos Apóstolos, capítulos 17, 22 a 31. Assim nós lemos: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Que o Senhor da palavra nos ilumine, nos edifique e coloque em nosso coração temor, mais temor e mais temor diante da sua grandeza e santidade. Bom, hoje a gente vai trabalhar o tema Deus Todo-Poderoso, pensando justamente na questão relacionada ao que nós começamos no credo apostólico. Lembrando que este credo, e aí eu coloquei ele aqui, né, para que a gente possa lê-lo junto. É por isso que é bom você sentar na frente, porque sentar na frente você consegue ler aqui, né? Mas vamos ler, aquele que consegue enxergar aqui, vamos ler juntos aqui o credo apostólico. Leamos: Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Comparando o que nós temos estudado e a proposta do credo apostólico, no último estudo que nós fizemos sobre o credo, nós tratamos da expressão creio em Deus, creio em Deus. E quando nós pensamos na ideia dessa confissão, creio em Deus, nós definimos aqui que, na verdade,
Quando surge essa ideia de crer em Deus, e por isso tem o restante da confissão, a ideia é tratar da identidade de Deus. E se nós olharmos para o texto aqui, ele trata muito bem dessa parte introdutória que nós estamos aqui inserindo, porque é o momento em que o apóstolo Paulo está evangelizando, e ali em Atenas, ele aproveita as circunstâncias, aproveita o momento, e ali ele prega o Deus que eles não conheciam. Ali havia santuários e santuários. E havia um santuário, porque na cabeça dos atenienses, se você poderia esquecer algum Deus, então, se caso esquecesse algum Deus, estava ali. E o apóstolo Paulo usa isso como um elo, e aproxima e leva o evangelho a eles através disso. E este evangelho levado por Paulo ali descreve muito bem o que nós começamos a tratar na última aula, que é justamente a identidade de Deus. Ele diz que o Deus que nós cremos, que nós confessamos, ele não cabe num santuário, ele não se prende a um santuário, a um templo, ele não se prende a uma imaginação. E aí ele vai descrever que Deus é o Todo-Poderoso. Quando nós tratamos disso na primeira aula, nós tratamos falando do perigo, que muitas vezes até nós mesmos, que já conhecemos a palavra de Deus, nós corremos um risco de ter um Deus daquilo que nós cremos, daquilo que achamos que deve ser. Como que deve ser tratar isso, isso, isso? Eu acho que deve ser assim. Não, Deus é do meu jeito. E não o que a Bíblia diz. E aí eu começo a arrumar aparatos na Bíblia para adequar o Deus das Escrituras ao Deus que eu estou criando. E isso é idolatria e vai resolvendo os nossos caprichos, mas vai nos afundando contra o que é de Deus. A proposta hoje é estendermos um pouquinho esse conhecimento daquilo que é Deus na frase mais extensiva, que é: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vejam bem, quando eu penso e afirmo, creio em Deus Pai, é interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque é muito comum na história da igreja, no relacionamento cristão, você ver grandes debates com respeito à paternidade de Deus. E é muito comum você ver a ideia de que Deus é um só e, consequentemente, o Pai de todo mundo. No século XVIII surgiu o que nós chamamos de unitarismo, que é a ideia de que Deus é Pai de todo mundo. Não importa se você é presbiteriano, se é batista, se é católico, se é espírita, se é muçulmano, não importa o que você creia. Se você crê no Deus, Ele é Pai de todo mundo e acabou. Você pode ter o seu Deus, Ele é Deus de todo mundo, você adora do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, chamada de unitarismo. E nas décadas aí de 60 e 70, as músicas eram puxadas para isso. Eu fico tão feliz de ver nossa igreja cantando Cristo sempre, sabe? É tão bom, porque passamos um momento muito ruim de música, de letras evangélicas, de cânticos espirituais muito fracos, com o homem no centro. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas boas músicas, boas letras para cânticos espirituais. Mas o hino chamado, a música chamada Um Deus, ela dizia o seguinte: tantas pessoas chamando por Ele por muitos nomes diferentes, um Pai amando cada um por igual. Não importa o que você é, não importa o que você faça. Se você clama a um Deus, é todo mundo irmão, todo mundo pai, todo mundo junto. Só que o que nós temos aqui é muito mais que isso. O que é a nossa filiação em Deus? Afinal, todo mundo é filho de Deus? Você deve ter ouvido isso, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Um só Deus. Recentemente mesmo, a gente teve aqui uma pessoa visitando, e ela é de uma outra seita, e ela diz: não,
Eu vim aqui, porque na minha não tinha, vim para cá, porque Deus é um só mesmo, então não importa o meio, nem como você faz, né? Eu vou lá e estou lá no meio, porque Deus é um só. Tá, Deus é um só, mas em que sentido eu posso adorar? Será que o Deus que eu estou adorando é o Deus que ela está adorando? Será que o Deus que nós adoramos é o Deus das Escrituras Sagradas? Então a gente precisa entender isso. Então nem todo mundo é filho de Deus, mas essa é a afirmação que nós temos. Olha só o que Jesus diz, leia por favor aí João 3,5, atente ao que Jesus disse sobre isso. Vamos lá? O que você entende que Jesus estava dizendo aqui sobre a filiação de Deus? Não é filiação de Deus, filiação a Deus. Isso também. Ai. Aham. Sim. Certo. Então, dentro dessa linha, né, que é isso aí, o que esse versículo tem a ver com o tema que estamos tratando aqui, nossa filiação, então? Ele desmonta a ideia de que todo mundo é filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo, como o irmão falou. Tem que nascer de novo. Então, se tem que nascer de novo para ser filho, ele não era filho antes de nascer de novo. Mas nós temos mais aqui, é que a nossa filiação só pode acontecer através do processo de adoção. Efésios 1,5, vamos ler? A palavra que lhe chama mais atenção aí é qual? Oi? A adoção. O que é a adoção? Num processo legal. É um direito adquirido. É alguém que não é, que passa a ser com todos os direitos filiais. Então, olha só, você tem quantos filhos você quiser, eles são seus filhos, e por natureza, eles têm direito à herança, partes iguais, certo? Você adota um filho, você tem 5, adota mais 1, 6. Esse que adotou, ele vai ter qual direito na herança? Igual o de todos. Porque embora ele seja adotado, ele passa a ser filho, mas só pode ser filho se ele for adotado. E só pode ter direito na herança se ele for legalmente adotado. Então a ideia do chamado todo mundo é filho de Deus não tem lógica nenhuma e não pode ser aplicado de forma alguma. Que só pode ser filho se nascer de novo e se for adotado em Cristo Jesus. Sim. Cordeiros com ele da mesma herança. É algo espetacular. Deus pega o inimigo e faz dele um filho e dá a ele todos os direitos legais. Né? É bênção demais, né? É bênção demais. Agora, veja bem. A questão da adoção é algo que parte de Deus. Concorda comigo? São os pais que adotam. Não é o filho que escolhe o pai ou os pais que ele quer ser adotado. Né? Na verdade, eu creio que se você souber, está lá um local e todo mundo lá esperando, será que vai ser adotado? Será que sou eu? Será que sou eu? Cada um quer ser adotado ali, mas quem vai decidir a adoção são os pais. Então, quem decide a adoção
também é Deus. Ele decide enviando Cristo, elegendo, predestinando, nós lemos lá em Efésios 1, 5, e nos adotando. Ele nos elege, predestina pela adoção em Cristo Jesus. Mas uma vez que somos adotados, uma vez que nos tornamos filhos, torna-se necessário, e aí então há uma inseparável relação entre ser filho e buscar obedecer o Pai. Essas duas coisas não têm como ser separadas. Romanos 8,14, o que diz sobre isso? Olha só, todos que são guiados pelo Espírito. Aí o que você vem na sua mente? Vem na minha mente conduzindo lá umas 10 ovelhas, né? E você leva a ovelha para onde você quiser. Ela não vai para onde ela quer, é você que determina qual pasto vai dar, que hora vai recolher, que hora vai levar para dar água, que hora vai recolher no aprisco. É você que decide, então você está guiando aqueles animais. E se você está guiando aqueles animais, então você é o guia. Então, se eu sou filho de Deus, automaticamente eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ainda usa ainda. Se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos. O que ele está dizendo é que não tem como uma coisa estar fora da outra. João 14, 21, esse versículo aí ele é maravilhoso, eu amo esse versículo. Esse versículo me fez lembrar de 1 Coríntios, capítulo 1, que nós pregamos domingo passado, o versículo 9. O versículo 9 diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá até a palavra de herdeiro e co-herdeiro, né? Nós somos chamados para ter comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Aqui está dizendo que aquele que ama a Jesus, normalmente é aquele que vai querer obedecer os seus mandamentos. E se ama a Jesus e obedece, esse automaticamente é amado por Deus. É amado por Deus. E eu também, Jesus também. Então, eu sou amado pelo Pai e pelo Filho, à medida que eu vou cada vez mais tendo essa comunhão em Cristo Jesus com o Pai e num relacionamento de intimidade e obediência. O problema não é você ter quedas no pecado. O problema é você não buscar diminuir isso constantemente. Porque você precisa amar aquele a quem você se relaciona. Todos nós que temos bom relacionamento paternal, nós amamos nossos pais. O nosso relacionamento é um relacionamento que ele exige essa intimidade, saudade, abraços, né? E coisas dessa forma de aconchego. Justamente por quê? Porque nós amamos. E se nós amamos, então nós temos um relacionamento. E a maior bênção do ser humano é não pecar. E aí eu quero falar isso com muita propriedade, que você entenda isso e guarde no seu coração. Por que eu não quero pecar mais? Bom, vamos fazer essa pergunta para vocês. Por que você não quer pecar mais? Oi? Tá, você falou duas coisas. Me separa do amor e você não quer desagradá-lo. Mas veja, você peca? Você está separado do amor de Deus? Então, para você, a primeira sentença não vale.
Não me responde. Para você, veja, a minha pergunta é para você. Não é se eu não. Você disse que você peca. Você está separado do amor de Deus ou não? Não está. É essa a resposta que eu quero. Essa é a resposta que eu quero. Por que razão? Vamos lá. Délia, você peca? Você é salva, Délia? Mas como é que você é salva se você peca? E você não quer pecar por quê? Veja, eu entendi o que a Ana Paula quis dizer. O pecado faz separação entre vós e vosso Deus, sim. Mas por que eu, sendo cristão, tendo pecados pontuais, não sou condenado? Porque o nosso Senhor Jesus é perfeito. Mas por que eu não quero pecar? Eu não quero pecar não é com medo do inferno, porque eu não vou para lá. Eu não quero pecar porque eu amo o meu Senhor e vou então desagradar o meu Senhor, eu vou entristecer o meu Senhor. É quando você machuca alguém. Tem um programa antigo aí, que é uma família, não tem nada a ver com o evangelho não, mas é uma questão moral, que é o que achei interessante. A filha, a adolescente, mente para o pai e vai para uma festa, enquanto enganou ele, falou que não ia, e era para casa de amigo, e foi para a festa, e ele descobriu. E ele ficou tão decepcionado com ela, que sempre dava punições, correções para os filhos, e ele falou para ela o seguinte: eu estou tão decepcionado com você, tão frustrado, que o seu castigo é não receber castigo. E aquilo doeu tanto no coração dela, que depois ela volta e fala: por favor, me corrija. Por que ela falou isso? Porque o amor dele por ela e a frustração que ela causou no pai foi tão grande que ela preferia receber uma correção. Então, é o que José disse lá no Egito. José disse o seguinte: eu não posso pecar contra o meu patrão, meu senhor de escravo, porque ele me confia tudo, e eu não posso pecar contra o meu Deus. O meu Deus. Agora, a visão é: eu tenho um Senhor que eu amo. Então, a motivação da nossa santidade, a santificação progressiva em nós, deve ter essa motivação, o amor por Deus. Então, essa paternidade está ligada neste amor, e que este amor me leva, então, a querer obedecer. E quando eu desobedeço, eu fico triste, eu me arrependo, eu confesso e vou buscá-lo no seu perdão, misericórdia e graça, para um relacionamento saudável. Assim como a nossa filiação a Deus só é possível pela adoção, a nossa obediência a Ele é a sua comprovação. Como é que eu comprovo que eu sou filho? O que vai identificar que eu sou filho de Deus? Espera aqui então, vou fazer duas situações para vocês responderem melhor então. Eu falo: eu sou filho de Deus. Aí você vai me ver xingando, bebendo, embriagando, batendo nos outros, indo para lugar, comprando, não pagando, falando mentira. Aí, não, ele é filho de Deus mesmo, né? Não, claro que não é filho de Deus. O que vai me identificar como um filho de Deus? A obediência à palavra, o não querer pecar contra o Senhor. É isso que vai me identificar. Vamos pensar numa outra coisa aqui, e atenção, prestem atenção nisso, que isso é muito, 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 muito sério. Eu fui iluminado anteontem sobre isso. Eu creio que nós temos recebido menos bênçãos de Deus, porque não temos nos portado com dignidade no culto ordenado ao Senhor, como devemos nos portar. Bênçãos são retidas quando eu não levo a sério o cultuado. Quando eu chego atrasado para o culto, claro, há exceções, mas quando eu chego atrasado para o culto, quando estou no culto e tem fadonho, eu estou querendo ir embora, ou seja, eu não sou
não sou um assistente do culto. Essa ideia de, eu sou esquenta-banco. Não, o crente não tem esquenta-banco. Se tem esquenta-banco, porque não é crente. Porque o culto não é aqui, não sou eu que estou cultuando e vocês não. O culto é nós cultuando ao Senhor. Nós cantamos juntos. É por isso que a minha oração pessoal é uma. A oração pública é outra. A oração pública é: Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos. Ou seja, quando me pedem, orem em favor dos sofredores, eu vou resumir minha oração em torno daquele pedido e estou representando você. Então, eu estou dirigindo a oração em nome de toda a congregação, em nome de Jesus. Então eu estou dizendo: Senhor, nós te louvamos, porque é nós. Agora, quando eu estou conversando com o Senhor sozinho, às vezes eu falo assim: você sabe, né, Senhor? Você sabe o que está acontecendo, né? Pois é, Senhor, olha, aconteceu assim, e é tão ruim isso, Senhor. Olha, a minha conversa, a entonação é outra. Por quê? Porque eu estou falando com o Senhor ali. Agora eu estou falando aqui agora com a congregação. Então eu vou me relacionando com Deus, eu cultuo a Deus aí. Quando a irmã orou, o Senhor abençoe isso, aí eu digo baixinho, ou no pensamento, ou mais audível, amém. Eu estou dizendo assim, eu estou com ela nessa oração, eu estou com ele nessa oração. Essa oração também é minha, nós queremos isso. Quando nós estamos cantando, e aí nós louvamos, não importa se eu canto baixinho ou desentoado, mas se o meu coração está louvando, eu estou cultuando a Deus. Na hora da leitura bíblica, a reverência, eu estou cultuando a Deus. Então, esta obediência, ela está intrínseca na gente. Ela é consequência da nossa vida com Deus. E aí eu digo, você chega numa casa e vê que alguém foi lá, arrumou a mesa e disse: a mesa está arrumada, o jantar está servido. Lá em casa não jantamos, então o almoço está servido. Nós não jantamos lá em casa, tá, gente? Na casa dos outros a gente janta, sem problema. O almoço está servido. E de repente vai lá, algumas pessoas se assentam à roda da mesa e aquela pessoa que serviu fica aqui. Se você estiver de fora, você vai pensar que ela é quem, Brenda? Ela é filha? Normalmente não é da família. Por que não é da família? Deve ser o mordomo, né? Por quê? Porque se fosse filho, ele sentaria junto à mesa. Então, se eu sou filho, eu participo da mesa. Então, esta é a questão da filiação comprovada no Senhor. Deu para entender? Sim. Sim. E este amor, como disse Paulo, né? O amor de Cristo nos constrange, né? Ele nos aproxima dele. Louvado seja o Senhor. A segunda parte é: creio em Deus Todo-Poderoso. Agora só algumas afirmações muito interessantes aqui. Quando você fala creio em Deus Pai, você está dizendo que você tem automaticamente uma vida de obediência, coerente com aquilo que você chama de Pai. Certo? E você sabe que foi chamado por Deus, gerado pelo Espírito Santo, nasceu de novo e foi adotado em Cristo Jesus, certo? E quando você declara que Deus é o Todo-Poderoso, pensando aí na ideia de Israel, você tinha lá, lidava com muitos povos que chamavam seus ídolos, deuses de minúsculo, deuses falsos, de
poderosos. Mas Israel, para identificar que o Deus de Israel é diferente, o chamava não de poderoso, mas de o Todo-Poderoso. E isso implica em algumas coisas importantes. Por exemplo, que ele está diferente, distinguindo, ele está separado, ele está acima de todos os outros possíveis deuses criados pela mente humana. Se nós olharmos o Egito, tinha um Deus da plantação, um Deus dos animais, e Deus vai mantendo ali as pragas e dominando tudo aquilo para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Inclusive, quando começa que Moisés faz os primeiros sinais, os magos também fazem. Só que tinha como fazer, agora para mostrar que eu sou o Todo-Poderoso. Então ele mostra essa diferença dos ídolos criados quando ele é o Todo-Poderoso. Então nós afirmamos que ele é o Todo-Poderoso, nós estamos dizendo que o seu poder se estende sobre toda a criação. E isso aqui é muito importante a gente entender, porque, veja, a gente corre sério risco de criar o nosso Deus. Então, eu vou trabalhar isso bastante desde do segundo estudo e esse terceiro, para que você não crie um Deus falso em nome de do Deus verdadeiro. Um Deus que é o que eu acho que deve fazer. Já conversei com pessoas que eles falam assim, mas falando isso aqui está mas todo mundo faz assim e deveria ser assim. Ou seja, o Deus que ele tem é um Deus que é do gosto dele. Então, se eu acho que tem que fazer isso, aí Deus é esse que faz isso. Mas se aqui eu acho que é isso, então Deus tem que fazer o que eu... Então, o Deus que ele criou não é o Deus Todo-Poderoso. Não é Deus que tem que se adequar àquilo que você acha que deve ser. Fala hoje que a mulher deve ser submissa ao marido, o que acontece? Você apanha aí fora. Se o homem fosse adequar, e tem muita mulher crente que deveria aprender com a Bíblia, ela está seguindo o sistema, ela manda em casa. E mulher que manda em casa não está seguindo a Bíblia, está seguindo o sistema. E quando nós falamos isso, parece estranho, mas não é o sistema que dita o que o ser humano tem que ser, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, o que ela determina, porque ela é a palavra de Deus. Então assim, eu vou adequando tudo, por exemplo, a imoralidade, há um pouco de pornografia, não tem problema, ninguém está vendo mesmo, não estou consumando ali. Não, a Bíblia proíbe. E aí você vai tratando todas as coisas que eu quero que Deus seja do meu jeito. Então tem que ter muito cuidado para que nós temos que nos adequar às exigências de Deus. E não Deus se adequar à nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser. Quando o povo de Israel chamava Deus de El Shaddai, ele estava dizendo que nada nem ninguém podia resisti-lo. El Shaddai é mais literalmente como uma expressão de aquele que domina. Aquele que domina. Aquele que exerce total governo. Você vê isso muito claro no Salmo 2. Os reinos se levantam, os reis da terra, os príncipes contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos que o Senhor governe sobre nós. E aí diz o salmista, o Senhor zomba deles. O Senhor ri do céu. Quem são eles para discutir? Vamos pensar sextilhões de vezes uma carreta superlotada atropelar uma bicicleta. A resistência de todos os reis da terra contra Deus é como se fosse uma carreta carregada atropelando uma bicicleta, só que aumenta essa bicicleta, essa carreta em, sei lá, o número de estrelas que tem no mundo, no firmamento, o número de areia da praia, porque
a resistência ela é apenas do coração, porque para Deus não existe a resistência, porque ele é ilimitado. Então Ele domina sobre todas essas coisas. Então Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu falo que Ele é o Todo-Poderoso, eu estou dizendo que Ele ordena e eu... Isso. Ah, não, mas eu acho que isso aí não devia viver em outro tempo, deveria ser diferente. Não, Deus falou que assim é assim. Deus falou que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe grande. E eu estava ouvindo aquele cientista, né, o Marcus Embely, e ele diz assim, gente, Deus fez a baleia. Então, para quem fez a baleia, manter um homem lá dentro é facinho. É a expressão dele, né? É facinho. Aí tem aquela expressão, né? Uns falam que é de um, outros falam que é de outro. Mas se a Bíblia falasse que Jonas tivesse engolido a baleia, eu acreditava que a Bíblia falou é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se Deus falou, se uma jumenta falou, mas não fala, Deus mandou ela falar e ela falou, pronto, acabou. Tem uma turma de jumento falando aí sem Deus mandar? Na internet aí? Quanto mais um animal que respeita mais a Deus do que alguns homens respeitam, né? Então quando eu digo Deus, eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu estou dizendo que Ele manda, eu obedeço e pronto, acabou. Tá? E obedeço por conhecê-lo, não é por, não sei não, eu vou obedecer. Não é isso não. Eu conheço Deus Poderoso. Eu tenho experiência de Deus Poderoso, então por isso eu obedeço, ok? Para a última afirmação, creio em Deus, Criador do céu e da terra. Isso aqui também é muito interessante, porque embora a gente já conheça bastante, tanto o poderoso quanto aqui no Criador, mas tem algumas coisas aqui bastante interessantes para que vão aguçar um pouquinho o seu conhecimento. Primeira coisa, é muito comum nessas perguntas que o pessoal faz aí, que os ateus não sabem de onde vieram, não sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. Não sabe de nada, né? Então, assim, você surge com essas perguntas e pessoas que não sabem nada, não sabem o que vai acontecer. E quando aí é uma citação de Sproul, ele diz assim, confessar que Deus é o Criador é declarar que não somos acidentes cósmicos desprovidos de valor último. O que ele está dizendo aqui é que para nós, tudo tem um começo, meio e fim ordenado e nada vai fugir desse controle de Deus até o final. Então Deus criou tudo do nada com a palavra do seu poder. Haja e ouve. Haja e ouve. Hoje estava ouvindo dentro de um debate entre 2 americanos, e aí a pergunta foi sobre a questão de tempo, espaço, e ele falou que Deus fez isso no primeiro versículo de Gênesis. Então Deus criou o tempo, o espaço e, esqueci o outro agora. Mas as 3 estão ali, Deus criou tudo isso, e Deus não é criado por ninguém, porque Ele é o Criador não criado. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, não, eu não sou um acidente, eu não sou um plano B, eu não sou algo que foge ao controle. Não, eu sou projetado por Deus. Projetado por Deus com um propósito. Confessar a Deus como Criador do universo é afirmar que tudo tem começo, meio e fim, que tudo segue na ordem perfeita e determinada, tudo tem um propósito maior, que é a glória de Deus. A glória de Deus. E pensando nessa glória de Deus, eu preciso pensar num Deus criador absoluto. Então Deus é supremo. Deus é independente. É ilimitado para criar com perfeição, sustentar e governar toda a existência. Eu gosto muito dessa ideia que me foge a capacidade de entendimento, mas assim, pelo menos dando aquele insightzinho assim, mais ou menos distante. Você pensa, por exemplo, no sol. O sol você não pode olhar para ele a olho nu, dependendo do momento do dia, prejudica, machuca. Ele não tem descanso. Quando foi que o sol
parou ou apagou-se. Nunca. Porque se o sol apagar, nós morremos. Se o sol apagar, nós morremos. Ah, mas ele não brilha em tal parte. Não, mas o que ele produz está fornecendo vida lá. Porque Deus o fez, Deus o sustenta. Deus, olha só, eu estava ouvindo lá uma manifestação próxima seria que, segundo a ciência, nós temos 6. Como é que fala lá? É septismo, né? Fugiu a memória agora, que eu não registrei aqui. É como se fosse 1 bilhão, aí 1.000 bilhões, 2.000, 3.000, e aí você tem de estrela aproximado de 6 a 7, esse valor que a ciência aponta, uma conta mais aproximada. Procura para mim aí quantas estrelas há no céu, só para saber uma ideia para mim, William, porque eu fugi ao termo agora, porque não é um termo que eu não conhecia esse termo. Eu não conhecia esse termo. Septilhões, obrigado, Damares, é isso mesmo. É de sextilhões a septilhões, essa faixa aí. Agora, o que é isso? É um númerozinho, é um pouquinho mais do que 7 milhões, né? Um pouquinho mais. É muito mais, é muito mais. E diz a palavra que Deus chama cada uma pelo nome. E nenhuma delas foge ao seu controle. Já dá? 10 setilhões aí, já é mais do que eu imaginei. Porque eu tinha contado só até 7 milhões. Só consegui contar até 7 milhões. Então, 10 setilhões. Deus chama cada um por nome. Então, quando eu estou dizendo que eu creio nesse Deus absoluto, estou dizendo que Ele governa toda a existência. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo. O fato dele descansar no 7º dia não tem nada a ver com tomar um cafezinho. Não tem nada a ver com um descansozinho. O que significa descansar no 7º dia? Deus estava cansado? O que significa então? Tudo, nada mais para fazer a não ser descansar. Nada mais. Perfeição. Perfeição. Deus governa o caos. Deus governa o caos. Em Gênesis 1, 1 e 2, você vai encontrar isso aí. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e Deus governa isso. O Salmo 46, o salmista diz que só o Senhor falar e a terra se dissolve. É este Deus, é isto que nós queremos que você conheça quando você fala que Ele é o Criador absoluto. Não há lugar para o evolucionismo. E a ideia de cristãos evolucionistas é furada. Não tem. A Bíblia é a palavra de Deus e é ela que determina. Deus criou o homem para o quê? Sua glória. Então o homem foi o único criado carregando a imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu volto a falar, crentes, se você faz isso por ignorância, pare de fazer. Ame o seu bichinho, trate muito bem dele. Se for preciso levar no veterinário, tendo condições, você leva. Trate bem dele, mas nunca o chame de seu filho, seu neto, seu sobrinho, porque você está pecando contra Deus. Porque o animal não recebeu a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu trago o animal para ser meu filho, ou eu estou dizendo que Deus não colocou em mim a sua imagem e semelhança, ou estou dizendo que Deus colocou no cachorro, ou no gato, ou quem for. Tem gente que tem porquinho, né? Tem, aqui já em Camburi,
tem uma mulher que anda com um porquinho lá. Eu queria ter um porquinho de estimação dentro da lata de gordura, de banha. Tem gente que até cobra. Então, aí se vai chamar ela de jararaca, vai ficar nervosa, né? Só jararaca. Você fala que a mãe da cobra ali, então é só jararaca. Mas eu estou elevando, então eu não posso fazer isso. Eu tenho que amar meu bichinho, sim, tenho que cuidar bem dele, mas eu não posso elevá-lo à humanidade, tá? Porque só nós carregamos essa imagem. Então nós temos o privilégio disso, mas também a responsabilidade, porque dentro de tudo isso, o propósito é que nós manifestemos com a nossa vida a santidade e glória de Deus, ou a sua glória e santidade. Quando fala de santidade de Deus, não está falando simplesmente do não pecar, está falando de ser totalmente separado de toda a criação. E nós separados dos que estão neste mundo, andando na contramão, vivendo na contramão, relacionando na contramão, decisões diferentes, pensamentos diferentes, palavras diferentes, motivações diferentes. Enquanto aqui quer uma coisa e esta coisa está contra a palavra, nós estamos na contramão, nós estamos pela palavra. E não importa quem se levante contra nós. Então, isto é expressar a glória e a santidade de Deus. Muitos imaginam loucamente que eles podem ter felicidade fora de Deus. Isso é loucura. Não há felicidade fora de Deus. Ontem eu estava saindo do estabelecimento ali e tinha umas jovens senhoras ou senhoritas, não sei, que eu não vi a mão para saber se tinha aliança ou não. E aí uma jovem muito, muito simpática, virou para mim e falou assim: ô jovem, que era jovem não, ela falou: Senhor, aqui um docinho para você, para adoçar a sua tarde. O que eu fiz com esse doce? Claro que eu comi, gente. Não, também. Mas o que eu aproveitei para esse doce? Evangelizar. De que forma? Olha, realmente esse docinho que você me deu, realmente me alegrou a sua atitude, eu agradeço muito e tal. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está melhor, só que mesmo quando as coisas não estão boas, tenho algo muito especial que me faz feliz, porque eu tenho aquele que me dá a paz que o mundo não pode dar, que é Jesus Cristo. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, porque Jesus me garante a libertação do sofrimento depois da morte, e Jesus pode fazer isso com você também. O que eu estou dizendo para ela? Eu estou dizendo que, muito embora aquele docinho seja gostoso e possa me dar um pouquinho de prazer, ele não me pode dar a felicidade que Jesus pode dar. Então é loucura pensar alguma coisa fora de Deus. E aí eu quero que leiamos aqui a oração, ou parte da oração de Agostinho. Vamos lá? Ó Deus, Tu nos fizeste para Ti mesmo, e nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em Ti. Será que esta é a minha oração? Tem sido a minha oração? Será que nós estamos assim? Ou nós estamos pensando numa conta bancária recheada, numa formação acadêmica, num carro novo, Nada que isso não possa também ser bom, você pode pensar nisso, mas o que realmente vai encher o seu coração? Espero que seja a presença de Deus, né? Tudo bem aí? Podemos fechar? Então agora é só como se fosse um resumo. Confessar que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é dizer ao mundo que temos início, meio e fim. Que podemos descansar em meio ao caos, porque Deus está no governo de tudo, que temos origem, propósito e finalidade. Não somos acidentes do percurso, somos projeto de Deus para manifestar a glória dele a todos. Que Ele é o único que deve ser adorado na terra e no céu, por todo ser criado. Nós cremos sim,
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Possivelmente essa conclusão deverá ser a pastoral de amanhã. Então já leu a pastoral de amanhã, né? Talvez seja. Vamos ver se o Senhor vai confirmar isso ou não, né? Muito bem. Alguma palavra? Alguma informação? Não havendo, vamos encerrar.